nova. Mateus 5:5, continuando o Sermão do Monte, lição 3 hoje. O que diz aqui? Bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? Os mansos. Por quê, queridos? Todo mundo junto. Porque eles herdarão a terra. 2 pontos que eu e você vamos parar no verso 5, vamos estudar hoje, nessa terceira lição do Sermão da Montanha. Primeiro ponto, quem é o manso? Temos que entender isso. A Bíblia está dizendo que só vai herdar a terra o manso. Segundo, que terra é essa que eu vou herdar? Vou começar pelo fim e volto para o início. Em primeiro lugar, terra tem 2 significados. O físico significa que Deus tem promessas na Bíblia para mim e para você alcançarmos aqui nessa terra enquanto vivemos aqui. Deus tem muitas promessas. Uma delas é, crer no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Essa é uma promessa. Você quer ver a sua família salva? Tem alguma coisa que nós temos que fazer. Temos promessas de prosperidade, de cura. Eu quero herdar a terra. Eu quero receber essas promessas. Eu quero receber o que Deus tem para mim. Não só aqui. Porque a terra também, como para o povo de Israel, é um símbolo de salvação. E no último dia, eu quero poder entrar no céu. Você quer também? Mas de quem é o céu? Quem é que vai herdar a terra? Bom, já falei da terra, volta para o início, que é o 5. Bem-aventurados. Quem é que é bem-aventurados? Manso. E isso é uma característica de um cidadão dos céus. Isso é a característica de um filho de Deus. O filho de Deus, cidadão dos céus, ele é uma pessoa mansa. Pastor, o que é uma pessoa mansa? A pessoa mansa é uma pessoa tratável. É uma pessoa que dá para você sentar, dialogar, conversar, mostrar, falar com a pessoa. Ela é tratável, ela é uma pessoa calma, ela é uma pessoa de fácil convivência. Quem é uma pessoa contrária da pessoa mansa? Vou te dar um exemplo, você vai entender perfeitamente o que é ser manso, o que não é. Contrário do manso, vou te dar um exemplo. Às vezes você tem um familiar, aí você chega no seu familiar, você vai conversar com ele. Fulano, eu queria conversar com você, que você... Olha, tal coisa que você falou me ofendeu, eu queria que você mudasse aqui. O seu familiar olha, eu? E tu não te enxerga, que tu não sei o quê, quando tu tá de folga, tu só fica no sofá e não faz nada, só olha a TV, aquela tomada tu não arrumou, a tua mãe, teu pai, não sei onde. Ou seja, é uma pessoa que não tem diálogo. Não tem como você conversar com ela. Você chegar para ela, olha, eu quero falar com ela. Quem é tu para falar comigo? Tu não te enxerga? Tu não... Sabe? Essa é uma pessoa que ela não é o quê? Mansa. Não é tratável. Não tem como você conversar, não tem como você resolver o assunto com a pessoa, porque a pessoa vai brigar com você, ela vai discutir com você, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Irmão, bem-aventurados são quem? Quem quer ser feliz tem que ser manso. Você tem que ser uma pessoa tratável. Ô pastor, mas eu não sou manso, então está faltando em você o fruto do Espírito Santo, que é a mansidão. Você é uma pessoa que perde a cabeça fácil? Uma pessoa que se irrita com qualquer coisa, fica bravo fácil, às vezes aquela pessoa pavio curto, que não segura a ira. Então eu estou dominado pelo sentimento, eu não estou sendo manso. Eu não vou herdar o quê, pessoal? A terra. Tem promessas que não se cumprem na nossa vida, familiares que não se salvam, às vezes porque a gente está dando mau testemunho dentro de casa. Às vezes é uma pessoa que briga. Quem é a pessoa que é a pessoa contrária da pessoa mansa? A pessoa geniosa. Às vezes nós estamos na igreja e somos aquelas pessoas geniosas. Tudo tem que ser como você quer, no seu tempo, do seu jeito. Na sua casa é assim, o sofá é verde, acabou. Ninguém pode falar nada. Temos que mudar. É para isso que nós estamos aqui. Quem é que está aqui para mudar? Você quer ver a sua família salva ou não? Eu tenho que ser um manso. A pessoa que é tratável, a pessoa que resolve as coisas, a pessoa que dá para conversar. Não, aquela pessoa que você vai falar com ela, ela já tem 7 cachorros para tirar em você, já tem 10 pedras para te jogar. Se você falar uma palavra, você falou um negócio, ela já mete a sua mãe, o seu pai, já mete o tio, já joga no ventilador coisa do passado e já puxa. Nós temos que ser o quê? Mansos. Às vezes o familiar não consegue conversar com você, não consegue tratar as coisas. Aí depois a pessoa diz, pastor, eu não sei porque a minha família não vem para a igreja. Mas talvez está nos faltando mansidão. Vamos ler de novo o versículo 5. Bem-aventurados. Quem é que são bem-aventurados? E aí eu quero fazer uma pergunta. Você é essa pessoa calma? Você é essa pessoa tratável? Você é essa pessoa que dá para conversar, que dá para dialogar? Ou será que eu sou aquela pessoa geniosa, estourada, irritada, brava, que já sai brigando, xingando todo mundo, já sai para cá, para lá? Não podemos ser assim. Às vezes você é aquela pessoa, vou mostrar com quantos paus faz uma canoa, porque eu faço, eu quebro, eu arrebento, eu destruo. Isso não é o comportamento de um filho de Deus. Nós temos que ser mansos.
É esse tipo de pessoa que você precisa ser se você quer entrar onde, pessoal? No reino dos céus. O que é a terra? A terra é a promessa. Por último é a salvação. Só que muitas pessoas às vezes são iradas, muitas pessoas perdem a cabeça facilmente. Aí às vezes por aquilo que você fala, você vai acabar ferindo o familiar, dando mau testemunho. Depois a pessoa chega, pastor, por que o meu marido não se salva? Pô, a mulher dele é o Mike Tyson, irmão. Ela quer resolver as coisas na porrada, no soco, no tapa, na briga, no grito. Não é assim que um cristão age. Nós temos que ser o quê? Manso. Às vezes o marido diz, pastor, a minha esposa não vem para a igreja, mas ela casou com um popó. Só quer dar lockout na mulher? Tem que ter uma mudança. E se eu não estou sendo uma pessoa mansa, porque às vezes tem pessoa que é geniosa, tem pessoa que é barraqueira, que gosta de confusão. O que é isso, pastor? Está faltando o fruto do Espírito Santo. Às vezes está brigando com os vizinhos, está brigando com o João, está brigando com a Maria, está brigando com o José. Por que você está fazendo isso? Porque você está longe do Espírito Santo. Pode estar dentro da igreja, mas está distante da presença de quem? De Deus. Pode estar dentro da casa de Deus, mas está longe do Espírito Santo. Porque um dos frutos do Espírito é a mansidão. E nós temos que ter essa pessoa. Eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa parada, todo mundo vai passar por cima de você. Mas nós vamos ter uma outra forma de resolver as nossas questões, uma outra forma de resolver os nossos problemas. Se eu quero ver as promessas se cumprindo na minha vida, você quer ver as promessas se cumprir? O que nós temos que buscar? A mansidão, que é um fruto do Espírito Santo. Amém? Levante a mão direita e diga assim com o pastor, diga ser feliz ou ter razão? O que é melhor? Ser feliz ou ter razão? Porque às vezes você tem um familiar que é meio difícil, seu familiar. O seu familiar olha para essa caixa aqui, é uma caixa de som, mas nós chamamos de retorno por causa do local onde ela vai, para devolver para a pessoa que está ali falando. Nós chamamos de retorno. Aí o seu familiar olha e diz pedra. Aí você diz retorno. Pedra. Você diz retorno. E ele diz pedra, retorno, pedra, retorno. Quando é que isso vai acabar? Quando um furar o olho do outro, se matar, não sei. Não tem jeito. Uma hora alguém vai perder a paciência e vão acabar brigando. Então, pastor, o que é melhor? Ser feliz ou ter o quê? Razão. Irmão, às vezes é melhor você ser feliz. Tá bom, é pedra, tá? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor. Deus abençoe, fica na paz. E agora eu vou orar a Deus. Deus, pedra é a cabeça do meu familiar. Quero que o Senhor mude essa pessoa. Ela não adianta, Deus. Ela não enxerga as coisas. Porque tem pessoa que é teimosa. Tem ou não tem? A pessoa não enxerga, então você tem que se fazer uma pergunta. Tem batalhas que não vale a pena você ficar se estressando, lutando. Vale a pena você orar. Vale a pena você colocar na mão de quem? Porque a pessoa é desse jeito, ela não quer mudar. Então eu não vou conseguir mudar ela. Agora o que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus, para que Deus transforme essa pessoa. Seja manso. Você não pode ser uma pessoa briguenta, você não pode ser uma pessoa que já sai fazendo barraco. Ah, pastor, o cobrador aqui mexeu a roleta, não sei, eu já vou brigar. Não, irmão, não faça isso. Às vezes você é aquela pessoa que já sai descontando nos outros, o outro nem sabe por que você está descontando nele, ele te dá bom dia, você já olha, que bom dia hoje. Por isso que a família não vem para a igreja. Depois a pessoa diz que é o diabo, bota a culpa nos outros. Mas a maioria dos familiares, que às vezes se afastam, é porque viram um mau testemunho dentro da própria casa. Não estou dizendo que é seu caso, mas muitos casos são assim. Por que a pessoa se desvia? Porque ela vê um mau testemunho. Às vezes eu não sou manso, eu estou sempre falando mal dos outros, sempre falando mal disso, falando mal daquilo, falando mal daquilo outro, reclama do trabalho, reclama da empresa, reclama do chefe, reclama do colega. Nada é satisfeito para a pessoa. Tem que ter uma mudança em nós. Vamos seguir em frente. Provérbios 15. Deixa marcado aqui que eu vou voltar. Então, para ser feliz, eu tenho que ser essa pessoa calma, tranquila. Tem coisas que a gente não vai resolver na hora. Tem coisas que não adianta você discutir ou querer devolver para a pessoa se vingando. Deus não mandou me vingar, Deus mandou ser manso. Então a pergunta é, o que a reação explosiva tem mudado na sua vida? Nada, você só vai fazer inimizade com as pessoas, você só vai afastar as pessoas de você. Quanto mais explosivo você for. Deus não mandou você ser explosivo, Deus mandou você ser o quê? Manso, irmão. Vamos lá, Provérbios capítulo 15. Só que se está faltando o fruto do Espírito, é porque está faltando comunhão com Deus. E os mansos vão herdar a terra. Quem quer ir para o céu? Então olha para o irmão do lado e diga, Deus te amansar. Amém? Vou fazer a oração do amansamento hoje aqui. Vou pedir para os obreiros passar com óleo do amansamento. Amansar você. Vamos lá, Provérbios 15. Quem achou, diga glória a Deus. Então o que nós temos que ser? Mansos. Esse é que vai herdar a terra, esse é que vai ser salvo. Se eu quero ser um cristão salvo, eu tenho que mudar. Pastor, por que a pessoa não é mansa? Às vezes a pessoa é geniosa, ou como você quiser chamar, não sei.
2 pontos. Às vezes a pessoa nasceu assim. Quem tem mais de um filho sabe isso. Você tem um filho, um é diferente de quem? Um normalmente nasce calmo, tranquilo, depende, a ordem é Deus que sabe. Só estou comentando para você entender o exemplo. Às vezes um nasceu calmo, você foi ter o segundo. Nossa, o segundo já nasceu com um gênio forte. Tem gente assim, não tem? Ou ao contrário, às vezes o primeiro é o gênio forte, o segundo é a paz, graças a Deus. Né? Que você já até orou, Deus, não manda o segundo igual o primeiro, que senão eu vou ter problema. Aí às vezes o segundo é a paz. Ou às vezes nasce os dois com gênio, ou nasce os dois da paz, tudo depende disso. Mas às vezes a pessoa nasceu assim. Pastor, o que eu faço? Eu tenho que reconhecer, orar a Deus, Senhor, eu quero ser manso. 2, às vezes a pessoa não nasceu assim. Às vezes foi a criação que a pessoa teve. Não ouviu não. Às vezes a pessoa não ouvia não, o pai deixava fazer tudo o que queria, não tinha limites. Às vezes até não foi, o pai deu uma boa educação, mas a pessoa sofreu tanto na vida que às vezes ela perdeu um fruto do quê? Do Espírito. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Não importa se foi na infância, se eu nasci, se foi o que eu passei na vida. A gente conheceu Jesus, tem que ter uma mudança. Nós temos que chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu preciso ser uma pessoa mansa. Essa pessoa olha para a cara do irmão do lado, vê se ele tem cara de manso. Olha o pastor aqui, presta atenção. Mas deixa eu te falar um negócio. Não dá para confiar na cara, quer dizer, a pessoa tem cara de anjo, mas que nem diz o ditado, quem vê cara? Aí você não sabe, pastor, né? Parece anjo, mas em casa só Jesus. Né? Você olha para a pessoa, parece um anjo, mas pastor, em casa é só Jesus na vida dessa pessoa. Mas tem que orar e dizer, Deus, eu quero ser uma pessoa mansa. É o que nós vamos pedir hoje na nossa oração. Provérbios 15, todos acharam? Vamos buscar mansidão ou não vamos? É isso aí, irmão, você vai vencer na oração. Diz o versículo 1. Olha o que diz 1. A resposta branda, ela desvia o quê? Ô, irmão, é assim que tem que ser a nossa resposta. Mas a palavra dura... Porque às vezes a gente acha que vai vencer, erguendo a voz, brigando. Só levanta o quê? Irmão, você afasta todo mundo de você, você distancia, você só provoca briga. A resposta tem que ser branda. Às vezes o familiar já está irritado, você vai ser duro ainda, vai piorar a coisa. Às vezes você tem que ser brando. Senhor Jesus, estava lá, chegaram aqueles homens com a mulher, pega no adultério, e aí vamos apedrejar, e todo mundo começou a gritar, e todo mundo começou a se envolver, porque tem pessoa que às vezes ela tem um problema, e ela quer envolver todo mundo no problema dela, ela não resolve sozinha. E eles juntaram uma multidão e começaram a gritar com Jesus, e todo mundo gritando, já pegaram as pedras, e aí vai, vamos. O que Jesus fez, irmão? Entrou no grito? Não, Jesus nem cedeu à pressão, ele ficou calmo. A Bíblia diz que ele se abaixou, ficou escrevendo na terra. Quem é que lembra dessa passagem? João capítulo 8. Daqui a pouco ele levanta. Quando ele levantou, eles pensaram, agora Jesus vai falar alguma coisa. O que Jesus disse? Quem não tem pecados, que atire a primeira? Jesus foi manso ou não foi? Ele não precisou gritar, não precisou levantar a voz, não precisou discutir, resolveu o problema. Se abaixou de novo, a Bíblia diz. E um por um foram largando as pedras e foram embora. Ou seja, resolvido, foi com sabedoria. Jesus foi brando. Como é que diz o versículo 1? A resposta branda, ela desvia o quê? Irmão, você tem que ser manso. Não entra no clima, não entra na onda de brigar, de devolver. Aí diz aqui, mas a palavra dura, ela suscita o quê? Primeiro segredo, nunca responda no mesmo tom. A pessoa vai vir contra você, às vezes com 7 pedras, crucificando. Não responda ela no mesmo tom. Às vezes a melhor resposta é o silêncio. Amém? Olha o que a Bíblia diz, segue em frente. Provérbios capítulo 26. Provérbios capítulo 26, vamos lá com o pastor, versículo 20, pode botar aí mais para o pessoal. O que diz o 20, queridos? Sem lenha, o que diz a Bíblia? O fogo faz o quê? Às vezes o familiar acendeu a fogueira do diabo, começou a brigar, a provocar você. Você não lavou a louça, você não fez... Se eu botar lenha, vai pegar fogo na casa. Vai dar alguém dormir no sofá com um problema. Não bota lenha. Ah, tá bom, Deus abençoe, vou orar. Às vezes não responda. Fica na paz do Senhor, não dá bola, irmão. Amém? Ore a Deus, fala com Deus, seja manso, não deixa isso fazer você explodir de ira, de raiva. Calma. Seja de Deus. Faça como Jesus faria. Haja como uma pessoa de Deus, não como uma pessoa do mundo. A pessoa do mundo vai lá, eu vou mostrar com quantos paus faz uma canoa, sim ou não? A pessoa do mundo é assim, mas você é do mundo ou você é de Deus? Então nós temos que ser diferentes, você tem que ser manso. Aí diz o versículo 20, sem lenha o fogo se... Então, irmão, não bote lenha. Tenha sabedoria do que você for responder, o que você vai fazer. Final, e não havendo maldizente, cessará o quê? Ou se não tem um para devolver, se não tem um para falar mal, se não tem outro para concordar, vai acabar o problema.
E é isso que nós precisamos fazer, ser manso, ser de Deus. Segue em frente comigo, no Provérbios, vai para o capítulo 12. Provérbios 12. Todos acharam? Versículo 18, o que diz a Bíblia? Há alguns cujas palavras são como pontas do quê? Você tem que cuidar, porque às vezes você vai ferir a família. Quando você fica irado, fica bravo, vai envolver pessoas, vai envolver o filho, o marido, a esposa, vai dar uma briga. Não faça isso, isso não é de Deus. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios, o que ela é? Seja calmo, seja tratável, seja manso. Como Jesus, quando você falar, você vai falar com sabedoria, você vai falar de uma forma que não vai ofender ninguém e vai resolver o seu problema. Amém? Quando você está com raiva, às vezes você vai falar muita coisa. Pastor, mas eu me arrependi do que eu falei. Pois é, mas as tuas palavras não voltam mais. Amém? Você olha para o familiar, meu familiar, não sei o quê, você é um burro. Meu filho, me perdoa. Ele pode dizer que te perdoa, mas ele não vai esquecer o que você falou. E as palavras que nós lançamos, elas não voltam mais. Amém? Então nós temos que cuidar. Agora segue em frente. No mesmo livro de Provérbios, você só vai para o capítulo 18. Então seja manso, não perca a cabeça, tenha domínio próprio, controle emocional. Provérbios 18, versículo 7, a Bíblia diz assim, a boca do tolo é a sua própria o quê? Destruição. Então, irmão, calme antes de você falar. Os seus lábios são um laço para onde? Para a sua alma. Às vezes a pessoa se prejudica por aquilo mesmo que ela vai falando. Você tem que tomar cuidado. Às vezes a família não vem para a igreja por causa daquilo que a pessoa fala dentro de casa. Às vezes a pessoa reclama de tudo, nunca está contente com nada, ninguém presta, ninguém é bom. Se vai na igreja, reclama da igreja. Se vai no trabalho, reclama do trabalho. Se for no mercado, reclama do mercado. Cuidado, irmão. Nós temos que ser mansos, não reclamadores, murmuradores. Porque às vezes por causa das suas palavras você está se destruindo a família, atrapalhando o casamento com aquilo que você faz. Tiago capítulo 1, segue em frente. Então quem quer ir para o céu tem que ser o quê? Manso, irmão. Vamos orar para Deus amansar você hoje, amém? Deus, eu quero ser transformado, preciso de mansidão. Às vezes você vai dizer, pastor, eu sou uma pessoa que eu perco as estribeiras. Não podemos ser assim. Você tem que orar e pedir, Senhor, me ajuda. Eu tenho que mudar. Pastor, o cobrador não girou a roleta direito, eu já perdi a cabeça. Às vezes você já está atrasado, né? Saiu atrasado, já levantou atrasado. O cobrador não sabe que você levantou atrasado. Ele está lá no horário dele, fazendo o trabalho dele. Tiago capítulo 1, todos acharam? Pega uma caneta, sublinha o que nós vamos ler, vamos começar no verso 19. Os mansos vão herdar a terra, e é isso que você tem que pedir para Deus. Deus, eu preciso ser uma pessoa mansa. Sabei isso, meus amados irmãos. Olha de novo, o que ele diz? Sabei isso, meus amados. Então o Tiago não está falando isso aqui para pessoas do mundo, que não estão na igreja, que não conhecem a Deus. O Tiago está falando isso aqui para irmãos. Quem é irmão em Cristo, diga amém. Pessoas de Deus, pessoas que estão na igreja. O que os irmãos têm que saber? Continua. Todo homem seja pronto para quê? Segundo ponto, tardio para quê? Terceiro ponto, tardio para quê? Qual é o nosso grande problema? A gente não ouve direito, já fica brabo e já sai falando o que não sabe. Esse é o grande cuidado que você tem que ter. Primeiro ponto, você tem 2 ouvidos. Por que eu tenho 2 ouvidos? Porque a gente nunca ouve um lado só, a gente ouve qual? Você tem que ouvir os 2 lados da história. Então não fique. Irmão, às vezes a gente não ouve a coisa direito, a gente já fica brabo e já começa a falar um monte de coisa. E quando fala um monte de coisa porque está brabo, você vai falar um monte de impropérios e coisas que não são boas, que vão atrapalhar até a sua vida. Aí a Bíblia diz aqui, vamos lá? Sabei isso, meus amados irmãos. Primeiro, seja pronto para ouvir. Ouça. Calma, seja devagar para ficar brabo. Seja devagar para falar alguma coisa. Seja manso. O manso, ele tem um domínio, ele tem uma calma. É difícil você tirar a calma e a paciência da pessoa porque ela é o quê? Mansa. A pessoa vai pensar antes de falar, antes de fazer alguma coisa. Aí diz aqui, todo homem seja pronto para... Às vezes o filho nem terminou de falar, a mãe já está xingando ele. O filho nem terminou de falar, o pai já está xingando o rapaz. Nem deixou, que nem diz o ditado, nem deixou ele terminar a frase. Como é que diz aqui? Seja pronto para... Primeiro ouça. Tardio para irar e tardio para quê? Para falar. Versículo 20, marca aí também na sua Bíblia. Porque a ira do homem não opera a justiça de quem? Tudo que você fizer pelas suas mãos, pelo seu braço e do seu jeito, não vai ter o agir de Deus.
Porque Deus não age dessa forma. Deus não age na ira, Deus não age na raiva, Deus não age na vingança, Deus não age na revolta. E tudo que nós fizermos pelo nosso braço, pela nossa mão e pelo nosso jeito, não vai ter o agir de quem? Se não tem o de Deus, vai ter o do diabo. Amém? Ô pastor, estou com raiva. Calma. Você tem que pensar em você fazer, pensar em você tomar a decisão. Não faça nada na ira. Seja pronto para ouvir. Você tem que ser manso. A pessoa que não é mansa, ela não vai ouvir ninguém. Tenta conversar com o familiar. Fulano, eu quero conversar. Ah, tu quer conversar e tu não se enxerga, tu não vê, tu não blá, 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 blá. Não tem como conversar com a pessoa. Você vai falar, fulano, olha, você foi lavar louça, você lava... Ah, e tu acha que eu não sei lavar louça? Vai ensinar o padre a rezar missa. Não tem como conversar. Graças a Deus não tem ninguém assim na sua casa. Aleluia. Amém. Diga glória a Deus. Tem gente dando risada aí. Amém. Nós temos que ser pessoas o quê? Mansas. Volta para o capítulo 5 lá, onde nós começamos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos ser mansos ou não vamos? É isso que nós vamos pedir para Deus hoje. Eu quero que você ore, fale com Deus. Peça para Ele, Senhor, eu quero mudar, Deus. Eu preciso ser uma pessoa mansa, uma pessoa tratável, uma pessoa tranquila. Às vezes você é uma pessoa que arranja confusão com todo mundo. Não pode chegar um vizinho novo que você arranja uma confusão. Mateus 5, versículo de número 5. Todo mundo junto. Vamos lá? Bem-aventurados são quem? É isso que nós vamos pedir para Deus. Porque eles herdarão, eu quero ir para o céu e você. Então nós temos que ser o quê? Irmão, sabe o que você faz? Manda o espírito Mike Tyson embora. Às vezes dá um problema em casa, começa o disco voador, a pancada, não, está amarrado. Eu tenho que ser de Deus, eu preciso mudar esse ponto em mim. Pastor, eu sou uma pessoa que falou, já começa a discutir. Não, Deus, tem que ter mudança. Você sabe que tem uma coisa engraçada, que às vezes você tem paciência com todo mundo, menos com quem mora dentro da sua casa. Às vezes você tem paciência com o padeiro, com o açougueiro, com o vendedor, até com flanelinha que fica lá cuidando dos carros. Mas quando chega o marido, a esposa, o filho, a filha... Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Olha, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você receber todas as mensagens. É um prazer ter você. E se você puder nos ajudar compartilhando as mensagens desse canal, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço. Filha, a gente não tem paciência. E nós deveríamos ter mais paciência com quem mora onde? Na nossa casa, irmão. Seja manso, peça para Deus, Deus, eu tenho que mudar. Sua família tem que ver essa mudança em você, ver que você virou uma pessoa mansa. Eles vão vir para a igreja. A minha oração salva a minha família, ajuda. O que mais vai salvar a sua família é o testemunho que você dá dentro de casa. É o testemunho que você vai dar no dia a dia. É o testemunho que você vai dar quando você está perto deles. Então a gente precisa aprender a relevar algumas coisas. A pergunta é, o que adianta viver brigando? O que mudou na sua vida? O que adianta viver reclamando? Você já mudou alguma coisa? Nada. Quem é que já se decepcionou por ter um comportamento explosivo? Você já se decepcionou? Ah, pastor, aquele dia eu explodi. Você já se arrependeu por alguma coisa que você falou? Agora, o que eu quero te dizer? Não tem como mudar o que você já falou, está dito. As palavras não voltam mais. Não importa o que você falou, está lá. Agora eu posso mudar o que eu vou falar daqui para frente. E eu posso mudar o que eu vou fazer daqui para frente. Eu posso sair desse culto decidido a ser uma outra pessoa. Está na hora de herdar a terra. Está na hora de começar a viver as promessas que Deus tem. Você que está aqui comigo, você quer ver a sua família salva. E talvez você tenha familiares que ainda não estão na igreja, que ainda não estão servindo a Deus. Mas Deus diz que se você só vai entrar e herdar a terra se você for o quê? Então, para a sua família se salvar, eles dependem da sua mudança. A sua família depende da sua transformação. Não, pastor, o diabo está amarrado. Às vezes o diabo já está amarrado. Mas eu não herdei a terra porque eu ainda não mudei. A sua família depende da sua mudança. Amém? Quem é que quer dar a terra, diga glória a Deus. Então, dentro de nós tem que ter o quê? Uma mudança. Nós temos que mudar, nós temos que ser transformados, nós temos que ser diferentes. A gente precisa pedir para Deus, Deus, eu quero ser essa pessoa mansa, eu quero que o Senhor me transforme, eu quero que o Senhor me ajude. Então está na hora da gente começar a herdar a terra. Só que para a gente herdar a terra, a gente tem que ser mais manso, você tem que pedir, Deus, eu tenho que ter paciência. Nada ocorre no meu tempo, mesmo a salvação da minha família. É com a minha oração, mas principalmente com o meu testemunho. Então, quando eles verem essa mudança de comportamento, pode saber que a sua família vai ser salva. Eu quero que você olhe para dentro de si e se questione. Eu sou uma pessoa mansa? Você é uma pessoa tratável? Você é uma pessoa fácil de lidar? Você é uma pessoa que se alguém chegar falando, você tem que melhorar aqui, lá, você vai admitir o seu erro? Ou você vai ser, não, mas tu não... Seja manso.
Sua família precisa de alguém manso lá dentro. Se você for manso, você vai começar a entrar na terra, você vai começar a viver as promessas que Deus tem para você. Se você não está vivendo as promessas, às vezes a culpa não é tanto do diabo. Às vezes ainda falta uma mudança na sua vida. Vamos ficar de pé. Segura o pedido de hoje.